Oi, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Vamos lá fazer a análise do relacionamento de vocês, passado, presente e futuro. Vamos saber um pouquinho sobre esse relacionamento. Vamos lá. A primeira pedrinha, tá? É a ametista. Eu sei que ela não tá parecendo ametista, mas é uma ametista. E a segunda pedrinha é a jaspe vermelha, tá? Primeira pedrinha, a ametista. Segunda pedrinha, a jaspe vermelha. Gente, lembrando, tá, que meus atendimentos eles acontecem sempre de segunda a sábado. Qualquer informação é só entrar em contato comigo no número que tá na descrição. Os valores estão na bio, tá? Na comunidade. Vamos lá, meus amores, saber aqui a análise do relacionamento de vocês. A primeira pedrinha é a ametista e a segunda é a jaspe, tá? Uau, gente, aqui eu vejo, tá, que no passado, para quem escolheu a ametista, o relacionamento de vocês, assim, tinham alguns empecilhos, vocês aqui tinham dúvidas, tá? Eu vejo que era como se vocês tivessem um processo de não confiar tanto nessa relação. Na verdade, observando aqui, a relação ela se manifesta para que vocês possam curar questões do passado, no sentido de tudo, sabe assim, autoconfiança, amor próprio, vocês precisam confiar em vocês, não só vocês, como a outra pessoa também, né, o alecrim dourado de vocês. E assim, eu vejo que o relacionamento de vocês tinham muitas essas questões, assim, em dúvidas, será que dá certo, será que não dá certo? Ou então também tinham outras pessoas. No presente, eu vou dar um puxão de orelha. Brincadeira, no presente é o seguinte, tem que ter um certo cuidado, sabe aquelas conversas que às vezes as pessoas, uma pessoa fala uma coisa e a outra pessoa entende outra, às vezes a pessoa fala do jeito mais doce possível, a pessoa simplesmente acredita que a outra pessoa está sendo grossa e tudo mais, cuidado com isso. É um relacionamento assim que tem uma possibilidade de fluir, mas que eu vejo vocês muito naquela energia assim de pensar, idealizar, eu queria que fosse dessa forma, sabe? E aí, quando a gente idealiza, eu queria que fosse dessa forma, a gente acaba deixando de viver a forma que está sendo apresentada. Então, assim, cuidado para vocês não ficarem prospectando uma coisa e acabando estragando a oportunidade que vocês estão tendo de viver o agora, sabe? Tentem conversar de uma forma mais clara, de uma forma mais positiva. Aqui, em algumas situações, pode ser que vocês estejam bloqueados, tanto emocionalmente, né? Porque tem um bloqueio emocional, como bloqueados de fato, tá? Então, assim, coloquem na situação de vocês. Porque quando a gente tem essa ideia do bloqueio, né? Fica a ausência do conversar, a ausência, e cada um vai pensando, nossa, a outra pessoa deve estar assim, a outra pessoa deve estar assado, e na verdade nem é por aí que as coisas andam, tá? Aqui o futuro. Tem uma possibilidade de vocês terem vitória, de vocês terem uma concretização, desde que vocês vençam esses bloqueios internos, esses medos. Essa coisa do achar, às vezes a gente acha demais, sabe? Achar que o outro poderia ser diferente, que o outro poderia estar fazendo as coisas diferente, que o outro poderia ser assim, ser assado. E a gente? O que é que a gente pode ser? Não é? Às vezes a gente coloca muito a responsabilidade da situação na mão da outra pessoa. E lembra que a outra pessoa também está aprendendo a lidar com a situação, né? Também está aprendendo a vivenciar as coisas. Às vezes a gente se coloca muito nessa energia de eu quero que as coisas deem certo, mas acaba não fazendo da melhor forma possível, né? Acaba colocando na mão do outro a nossa felicidade, entre aspas, né? A responsabilidade por trazer uma alegria que não compete ao outro, porque se você não é feliz sozinho, você não tem condição de ser feliz com o outro. O que está atrapalhando é exatamente esse afastamento, sabe? Esse pensar demais e não ter uma movimentação. Natália, você tá mandando eu mandar mensagem? Não, não tô mandando. Mas assim, faz a movimentação que dá para fazer. Às vezes a outra pessoa não tá aberta para uma conversa. Então assim, vai fazendo aquilo que dá para fazer, vai também olhando para si mesmo,
para que as coisas possam andar. Às vezes, quando a gente deixa a situação de lado, aí as coisas começam a fluir. Sobre, um conselho, aqui o conselho que traz é vocês observarem as coisas de uma forma sem tantos sentimentos, sabe? De uma forma mais analítica, analisando a situação como uma terceira pessoa. E assim, colocando mais essa ideia espiritual, sabe assim, essa coisa da espiritualidade, no sentido de confiar na espiritualidade, de trazer tranquilidade. Quem puder aqui, toma um banhozinho de rosa branca, sabe? Para abrandar o coração, para as coisas fluírem aqui, tá? Os sentimentos de vocês aqui, eu vejo vocês muito naquele processo de se controlar, sabe? Eu não vou demonstrar, porque se o outro não demonstrar, eu não demonstro. E aí eu vejo que vocês às vezes acabam guardando para vocês as emoções de vocês. Acaba guardando aquilo que era realmente poderia ser legal, porque vocês ficam com receio de vivenciar as coisas. E o sentimento da outra pessoa é diferente. O sentimento da outra pessoa é de quem quer se aproximar, é de quem quer trazer soluções, é de quem quer trazer tranquilidade para a relação. É aquela pessoa que stalkeia, é aquela pessoa que observa, que tenta, mas é que eu não vejo esse stalkear negativo, eu vejo esse stalkear de uma forma positiva, que tenta trazer soluções, tá? Então, assim, vai observando, né? Tudo na vida é uma projeção. Nossas relações é uma projeção do nosso interior. Então, assim, observa como vocês estão se projetando para não estar trazendo desgaste ao invés de solução para o relacionamento, tá? Agora eu peguei aqui as mensagens do coração da pessoa. Bora lá. Você desperta o meu medo mais profundo. Nunca acreditei merecer amor neste mundo. A música da sua alma ressoa com a minha. Vamos dançar? Tchararam. Questões ancestrais travam essa relação. Cure-as no coração. Muito bom seria se pudesse do ego despir e brilhar com a mais intensa luz do amor em maestria. Permita-se ser. Gente, às vezes a gente se controla demais e a gente não deixa a nossa essência transparecer nas relações. E aqui é extremamente necessário. A outra pessoa tem medo de se relacionar, tem medo de estar vivendo, e vocês também. E enquanto o medo, ele vai nos gerindo, a gente vai deixando de viver, né? Hoje eu vi uma mensagem que dizia assim, uma pessoa falava para a coragem, eu lhe conheço de algum lugar. Aí a coragem falava, eu já fui o seu medo. Então, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem escolheu a ametista. E agora vamos para a jaspe vermelha. Uau, viu, gente? Gostei aqui. Uau! Gente. Que delícia, hein? Que delícia. Olha, gente. Passado, presente e futuro desta relação. Então, o passado aqui, para quem escolheu a jaspe, tá, gente? Até as cartas estão voando. Caiu, depois eu pego. O passado aqui eu vejo, sabe aquela coisa assim, a vontade de viver a relação. Pode ser que você ou a outra pessoa sejam pessoas disputadas, muita gente querendo. E aí, assim, eu vejo que, de certa forma, a outra pessoa ou você ficava só observando ali, sabe? Aquela coisa, tem sempre uma pessoa mais sociável, né? Na maioria dos relacionamentos, e a outra pessoa mais séria. Eu vejo que essa pessoa mais séria ficava observando a sociável ali, aquela coisa, e queria se aproximar, e eu vejo que não teve tanta oportunidade de aproximação, tiveram muitas fofocas, sabe assim, aquelas conversas ruidosas, onde uma pessoa passa uma informação que não é, e aí vocês acabam indo se afastando, né? É complicado. O relacionamento, às vezes, quando a gente coloca outras pessoas, torna difícil. E eu vejo que pode ter tido essa dinâmica no passado. No presente, tem uma vontade de trazer mudança. Tem uma vontade de viver isso, tem uma vontade de fazer. Pode ser até que exista uma troca aqui entre vocês. Eu não acredito que tenha troca. Tá? Eu acredito que aqui existe um afastamento entre vocês.
E assim, aqui pode ter tido uma energia de uma outra pessoa, tá? Infelizmente, pode ser que tenha essa energia dessa outra pessoa. E assim, no futuro, eu vejo que ainda, no futuro próximo, eu vejo que ainda tem a energia dessa outra pessoa atrapalhando essa relação. A outra pessoa aqui pode ter feito demandas, coisas desse tipo, e vocês estão nesse processo de afastamento, embora a pessoa a qual vocês têm sentimentos gostem de vocês, sabe? É como se aqui tudo dependesse que essa pessoa resolvesse essa questão, para que as coisas realmente possam fluir entre vocês. Tá, aqui existe uma troca de pensamento muito grande, é aquela estagnação, aquela coisa sem movimentos, tá? E isso faz com que vocês às vezes desanimem, com que vocês às vezes desistam. Porém, gente, vamos pensar, toda situação que se mostra na nossa vida, ela tem um propósito, né? Então, por mais difícil que possa parecer, observem onde vocês também estão procrastinando na vida de vocês, onde vocês estão se deixando de lado para que vocês possam trazer movimento para a vida de vocês, tá? Os sentimentos dessa pessoa é aquela pessoa assim que se afastou, mas que tá sofrendo, que tá sentindo, sabe? Aquela pessoa assim que gostaria de trazer movimentações, que sabe que navegou por lugares errados e acabou trazendo desgaste para a relação de vocês. E o sentimento de vocês, assim, é aquela coisa, vocês querem estar juntos, mas estão muito presos ainda ao passado, estão se sentindo desgastados, estão sofrendo com esse afastamento. Porém, assim, aqui existe uma espiritualidade muito forte trabalhando na energia de vocês. Nada está perdido, porém, né, é todo um movimento, porque, querendo ou não, é um triângulo, né? E eu sempre falo que a gente escolhe, de certa forma, os problemas que a gente aguenta carregar. E aqui cabe muito a vocês também trazerem, né, essa energia. Porém, eu sinto que é um amor verdadeiro, eu sinto que há sentimentos, eu sinto que é uma oportunidade de vivenciar, mas que tem todo esse contexto de desgaste, de traição, de afastamento, de fofoca, de magia, entende? Então, assim, é aquela coisa do calma no andor, devagar que o santo é de barro, mas com certeza, quando tem que ser, até o que atrapalha ajuda, tá? Vamos lá para as mensagens desse coração. O arrependimento me consome. Em nome do amor, peço o seu perdão. Nessa relação não há comprometimento, ressignifique a questão para dar andamento. Gente, às vezes o outro não está comprometido, como realmente foi mostrado aqui. E aí a gente precisa entender, né? Toda a situação, todo o relacionamento, ele traz pra gente também as nossas feridas. Entender o que é que essa oportunidade de crescimento veio para a vida de vocês, tá? Para que vocês realmente possam trazer essa movimentação e lá na frente vocês entendam o porquê que não deu certo nesse momento, né? Porque às vezes não deu certo agora, mas pode ser que dê certo lá na frente, de acordo com o que vocês vão ressignificando e se trabalhando. Agradeço ao universo a oportunidade de ter pousado em meus braços um amor de verdade. Falei que tem amor? Essa pessoa não está sendo honesta na relação. Observe com muita atenção. Às vezes, como essa pessoa aqui resolveu seguir a vida, mas tem sentimentos, ela pode ser aquela pessoa assim que se afastou e que vocês aqui não entendem, não é? O movimento pode ter um afastamento geográfico, pode ter um bloqueio. E assim, vocês ficam tentando entender todo o pensamento da outra pessoa, né? Todo relacionamento é uma projeção. E aqui, tem hora que a gente precisa observar as coisas como elas são, não com a nossa visão emocional, não com o nosso contexto emocional, e sim aquilo que a vida está mostrando, tá? Então, assim, observem isso com mais clareza para que vocês não fiquem naquele sofrimento em demasia por uma situação que pode ser que lá na frente tenha uma resolução. Não vi resolução agora, como eu falei, por N fatores. Mas enquanto isso, vocês vão se trabalhando, se amando, trazendo energia de se acolher, tá? E aí vocês podem trabalhar com o Ho'oponopono, vocês podem trabalhar com a oração do perdão, para que vocês possam trazer essa tranquilidade emocional que vocês tanto precisam, tá? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus e até logo!